Oi, nesse vídeo a gente vai abordar o teorema de Fubini para integrais duplas sobre retângulos. No vídeo anterior, a gente viu que dado uma função f de R2 em R com f maior ou igual a zero, o volume do sólido que está acima do retângulo R, que era A cartesiano B, e abaixo do gráfico dessa função f, era dado por limite com mn tendendo a infinito, onde ΔA era ΔX vezes ΔY. E dessa forma, a gente definiu a integral sobre R de f de xy dA como sendo esse limite. Sendo a função f não negativa, então a gente tinha que justamente o volume desse sólido em azul era dado pela integral dupla de f dA sobre o retângulo R. Mas a gente viu também que para calcular essa integral via soma de rima não era tão simples, né? A gente precisava calcular somatórios, limites, fazer a partição do intervalo e muitas vezes isso não era uma tarefa rápida, era um pouco complicado. Então, hoje a gente vai ver um resultado que permite que a gente faça essas integrais como a gente fazia lá no cálculo 1, com alguns ajustes. E esse resultado é conhecido como teorema de Fubini. Para motivar eles, vamos lembrar lá do cálculo N2. Considera o sólido, que a gente já tinha antes, né? Acima do retângulo R, abaixo do gráfico da função f. E aí a gente vai considerar aqui a seção transversal. No caso, essa seção transversal paralela ao eixo y. A gente tinha lá no cálculo N2 que o volume desse sólido era dado pela integral de A até B, que é como x está variando, da área da seção transversal, tá? Olhando aqui com atenção isso no plano YZ, eu tenho aqui o Y está variando entre CD. Aqui em cima, essa curvinha, essa curva, é justamente a F, tá? Então, a área dessa região aqui, que a gente está chamando a área dessa seção transversal, é dada por a integral, o y varia de C até D, da função f dy. Então, substituindo isso aqui no volume, a gente vai ter que esse volume é dado pela integral de A até B, da integral de C até D, de f de xy, dy, dx. De modo análogo, se a gente considerar a seção transversal paralela ao eixo x, tá? A gente consegue motivar que essa integral é a integral de C até D, da integral de A até B, da função f dx dy. Então, isso é para dar uma ideia do teorema de Fubini, que diz justamente o seguinte: se a função f for contínua no retângulo AB cartesiano CD, então a integral sobre o retângulo R da função f é dada pelas integrais iteradas, integral de A até B, e da integral de C até D, de f dy dx, ou a gente pode inverter a ordem dessas integrais. Pode ser integral de C até D, da integral de A até B, de f dx dy. Então, dessa forma, a gente vai conseguir utilizar lá as técnicas de integração que vocês aprenderam em cálculo N2
nesse contexto de integral dupla. Então, vamos ver um exemplo. O exemplo que a gente tem aqui é o mesmo que a gente utilizou para fazer integral via soma de rima, via definição, tá? Então, usando o teorema de Fubini, calcule a integral dupla. Integral sobre o retângulo 0,1 cartesiano 0,1 da função xy. Então, o que é que diz o teorema de Fubini? Como eu estou aqui, essa função xy é uma função contínua, então, e aqui é um retângulo 0,1 cartesiano 0,1, essa integral vai ser dada pela integral de 0 até 1, da integral de 0 a 1, de xy, dy, dx. Então, a gente vai primeiro fazer essa integral que está aqui dentro do parêntese, certo? Como é que a gente vai fazer essa integral? Lembrem que quando vocês estavam lá no cálculo N2, que vocês tinham funções de duas ou mais variáveis, quando a gente queria derivar coisas de y, a gente olhava a variável x como constante. E quando a gente queria derivar coisas em relação à variável x, a gente olhava a variável y como constante. Aqui vai ser a mesma coisa. Imagine que vocês querem integrar 2y dy. Como é que ficava essa integral? A gente repetia a constante pela propriedade integral, ficava y ao quadrado sobre 2 mais c. Então, aqui a ideia vai ser a mesma. Eu vou olhar x como constante. Então, isso aqui vai ficar a integral de 0 a 1. Essa integral dentro do parênteses vai dar x, y ao quadrado sobre 2, com y variando de 0 a 1 dx. Que isso vai dar integral de 0 a 1. Pelo teorema fundamental do cálculo, isso vai ficar x. Vou substituir y por 1, então fica 1 ao quadrado, que dá 1 sobre 2, menos x, substituindo y por 0. Vai dar 0 ao quadrado, que é 0, sobre 2 dx. Esse aqui vai dar 0. Então, aqui vai sobrar a integral. Então, aqui vai sobrar a integral de 0 a 1 de x sobre 2 dx, que vai ser igual, integral de x é x ao quadrado sobre 2. Como tem esse 2 aqui no denominador, vai ficar 2 vezes 2, que dá 4, com x variando de 0 a 1, que vai dar 1 ao quadrado, que é 1, sobre 4, menos 0 ao quadrado, que é 0, sobre 4, que deu 1 quarto. Que é o resultado igual que o que era de se esperar, né? O resultado igual que a gente fez lá usando a definição, mas que é um pouco mais direto, já que aqui a gente consegue usar as técnicas de integração. Beleza? Uma observação importante é que, se na minha integral dupla eu tiver um produto entre duas funções que são contínuas, uma delas no intervalo AB e a outra no intervalo CD, em que, nesse caso, g de x, a primeira depende apenas da variável x e a outra depende apenas da variável y. Então, a gente consegue fazer essa integral iterada através do produto das duas integrais. A gente vai fazer a integral de a até b de g de x vezes a integral de c até d de h de y. Então, no exemplo anterior, a gente conseguiria fazer essa integral também pensando da seguinte forma: isso vai ser integral de 0 a 1, já que eu tenho uma função aqui que só depende de x e outra que só depende de y. Então, eu podia fazer integral de 0 a 1 de x dx vezes integral de 0 a 1 de y dy, tá? E aí a conta ficaria um pouco mais simples. Então, para a gente conseguir entender como é essa dinâmica de fazer integral iterada e tudo mais, a gente vai fazer esses exemplos que estão aí, que foram exemplos que eu retirei do livro do Stuart, volume 2.
Então, vamos começar com a letra A. A letra A é a integral sobre o retângulo R da função y mais x, y a menos 2, dA, onde esse retângulo R é o produto cartesiano do intervalo 0, 2 pelo intervalo 1, 2. Bom, aqui vale as mesmas propriedades lá de integração. Integral da soma é a soma das integrais. E aí, pelo teorema de Fubini, isso vai ficar integral de 0 a 2, da integral de 1 até 2, de y mais x, y a menos 2, dy, dx. Eu não vou usar aquela observação aqui, porque eu quero justamente trabalhar essas integrais iteradas para que vocês consigam compreender como é que a gente faz isso, tá? Então, aqui vai ficar integral de 0 a 2 dessa integral que está aqui. Integral de y em relação a y vai ficar de y ao quadrado sobre 2. Mas, como aqui aparece o x, mas eu estou integrando em relação à variável y, eu vou olhar ele como constante. Então, vai ficar x vezes. Qual é a integral de y a menos 2? É y elevado a menos 2 mais 1, que vai dar menos 1, sobre menos 1, com y variando de 1 até 2, dx. Para a gente visualizar melhor, eu vou só reescrever esse termozinho aqui. Então, menos 1, vou botar para cá, e y elevado a menos 1 é 1 sobre y. Então, isso aqui vai ficar integral de 0 a 2. Vou substituir tudo isso aqui, o y, por 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado sobre 2, que dá 2, menos x vezes 1 sobre 2, menos, substituindo y por 1, vai ficar 1 meio, menos x vezes 1 sobre 1, que vai dar x. Ou seja, vou fazer essa conta aqui separada. 2 menos 1 meio, eu não sei se vocês lembram, isso aqui vai ficar, né? Eu vejo como 1, dá 2, 2 dividido por 2 dá 2, 2 vezes 2, 4, menos 2 dividido por 2 dá 1, 1 vezes 1, 1. Então, isso dá 3 meios. Para a variável x, eu tenho menos x sobre 2, esse menos com esse menos vai dar mais, x fazendo o mesmo vai dar 2, 2 dividido por 2 dá 1, 1 vezes menos x, mais 2 dividido por 1, 2, 2 vezes x, 2x, então isso dá x sobre 2. Agora vamos fazer essa integral. Vai dar integral, vai dar integral de 3 meios em relação a x, dá 3 meios vezes x, mais integral de x ao quadrado de x ao quadrado sobre 2, com esse 2 vai dar 4, de 0 a 2. Então, substituindo x por 2 vai dar 3 vezes 2 sobre 2, mais 2 ao quadrado, que é 4, sobre 4. Quando eu substituir por 0, essas coisas vão dar 0. Então, não vou nem escrever. Esse cancela com esse. 3, 4 dividido por 4 dá 1. 3 mais 1, 4. Agora, vamos para a letra B. Integral sobre o retângulo R da tangente de θ sobre raiz de 1 menos t ao quadrado dA, onde o retângulo R
0 até π sobre 3, cartesiano, 0 a 1 meio. Esse primeiro intervalo é em relação a θ e esse segundo a t, tá? Então, aqui vai ficar integral de 0 a π sobre 3 da integral de 0 a 1 meio da tangente de θ, raiz de 1 menos t ao quadrado, dt dθ. Então, eu não sei se vocês se recordam, mas a gente tem que a derivada do arco seno de t é justamente 1 sobre raiz de 1 menos t ao quadrado. Então, dessa forma, quando eu for fazer essa integral, essa primeira integral aí iterada, como aqui tangente de θ não depende de t, eu vou só repetir. E aí, a integral de 1 sobre raiz de 1 menos t ao quadrado vai dar arco seno de t com t variando de 0 até 1 meio dθ. Então, substituindo, a gente vai ter que vai ficar integral de 0 a π sobre 3 da tangente de θ vezes arco seno de 1 meio menos tangente de θ vezes arco seno de 0. Aí vamos nos perguntar, quando é que o seno dá 1 meio? O seno, ele dá 1 meio quando o ângulo é 30 graus, tá? Em radianos, isso é π sobre 6. Então, o arco seno de 1 meio é o arco onde o seno dá 1 meio, que é π sobre 6. Menos tangente de θ, onde é que o seno dá 0? No 0. Então, isso vai dar integral de 0 a π sobre 3 de π tangente de θ sobre 6 dθ. Lá nas minhas aulas de revisão de técnica de integração, a gente viu como faz essa integral da tangente. Então, o que é que a gente tinha lá do cálculo N2? Como é que a gente fazia integral de tangente de θ, dθ? A gente enxerga a tangente como seno de θ sobre cosseno de θ. E aí faz a substituição, chama o de cosseno de θ, a derivada vai dar menos seno de θ dθ, então a gente consegue reescrever essa integral como sendo menos seno de θ dθ vai dar du, então vou botar 1 du, e o cosseno é o u. Então isso dá menos ln do módulo de u mais c. Ou seja, voltando para cá, isso vai dar π sobre 6 vezes menos ln do módulo de cosseno de θ, com θ variando de 0 a π sobre 3. Então, substituindo, vai ficar π sobre 6 menos ln do módulo cosseno de π sobre 3 é cosseno de 60, que dá 1 meio. Menos, com esse menos vai dar mais, ln do módulo cosseno de 0 é 1. Então, isso vai dar π sobre 6 menos ln de 1 meio mais ln de 1.
Aí aqui a gente vai usar a propriedade do logaritmo, tá? Quando a gente tem A vezes ln de B, a gente pode reescrever isso como sendo ln de B elevado a A. Então, isso vai ficar ln de 1 meio elevado a menos 1, ou seja, ln de 2. E ln de 1 é 0. Então, isso vai dar... Então, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar a letra C como exercício, além dos outros que estão na lista do link na descrição. E aí, no próximo vídeo, a gente vai começar a ver integrais duplas sobre regiões gerais. Então, como é que a gente vai calcular integrais se essa região que a gente considera abaixo da minha superfície, ela não for um retângulo? É isso que a gente vai ver. Até já e se cuidem!